algumas novidades legislativas recentes. A doutora Débora de Castro da Rocha, que vai começar conversando com a gente, ela é advogada especialista em direito imobiliário e urbanístico, é mestre em direito empresarial e cidadania, professora de direito e integrante da nossa Comissão de Direito à Cidade da OAB-PR. Na sequência da Débora, vamos conversar com a doutora Taniele Galmati, que é advogada, mestre em direito urbanístico pela PUC de São Paulo, especialista em direito público e direito municipal e também integrante da nossa Comissão de Direito à Cidade. Doutora Débora, então, vou adicioná-la aqui no Instagram para que comece a sua apresentação. Quem tiver interesse em enviar uma pergunta, em participar, pode fazer tanto pelo Instagram como pelo YouTube. As apresentadoras vão estar colocando seus temas, mas a gente vai interromper de tanto em tanto para fazer as perguntas e tornar tudo mais interativo com todo mundo que está nos acompanhando. Doutora Débora está online no Instagram? Estou ouvindo. Preciso que você Podemos peça para participar doutor da Guilherme. live e aí eu vou lhe aceito aqui. Vamos lá, você está pela ESA, né? Isso. Aí. Vamos lá. Pronto, deu certo. Muito bem, doutora Débora, já está online ao vivo. Peço, então, que dê início aí à nossa conversa sobre o ARREURB e a garantia do direito à moradia. Perfeito. Vamos lá, então. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Trabalhos da nossa comissão e a todos que contribuíram para a organização desse evento, assim como a Daiana, doutor Guilherme, enfim. Pelo espaço territorial urbano, ou seja, nós da Comissão de Direito à Cidade afirmamos justamente por institutos que propiciem aí essa possibilidade a todos. Aqui. Está aparecendo, Guilherme? Está aparecendo bem a transmissão? Tá? Perfeito. Eu acho que eu estou tendo algum problema aqui com a transmissão
talvez, não sei se essa também está tranquila. Alguém me posicionou, mas se tiver alguma consideração, aqui. Está aparecendo? Tá? Transmissão, talvez, não sei se. Perfeito. A Comissão de Direito à Cidade se revela um assunto extremamente caro, por quê? Porque nós conseguimos efetivar o direito à moradia, né? Daquelas pessoas que normalmente se encontram na margem da sociedade, especialmente porque justamente o viés da REURB, especialmente da AES, se volta a esse desiderato, ou seja, tanto atualmente, até pela pandemia, por esse cenário precário que nós nos encontramos, está sendo muitas dificuldades para tudo que vem sendo contemplado por ele ter a força efetiva, a força necessária que nós entendemos que deva ter. Por quê? Porque muitas desocupações têm sido realizadas em áreas onde residem inúmeras pessoas, seja aí no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, acompanhamos aí algumas situações no mês de junho, onde várias pessoas, em que pese estarmos diante do cenário de pandemia, estarmos diante desta fragilidade, ou seja, desta peculiaridade do momento, esteja vendo, aí estejam sendo proferidas decisões por reintegração de posse, e inclusive aí ensejando essa desocupação, ou seja, colocando essas pessoas aí à mercê da própria sorte, o que não deveria estar ocorrendo, considerando tanto o momento, quanto também aquilo que prima o próprio, que é a REURB, que é colocar essas pessoas dentro da sociedade, organizar o território urbano, porque nós falamos de sustentabilidade, e quando falamos de sustentabilidade, temos que pensar na estrutura de sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica também não fica de lado nesse caso, e também, claro, reposicionar, organizar esse território urbano. A respeito disso, como já falei para vocês, essas decisões estão sendo proferidas nesse caso, e também, claro, reposicionar, organizar esse território urbano. A respeito disso, um maior contato com essas realidades, uma maior sensibilidade para que nós não tenhamos esses cenários caóticos de desestruturação, inclusive que vão contra a própria Federação Nacional aí dos Arquitetos Urbanistas, que se manifestou incisivamente contra essa situação. Alguma vida, ou quando a dignidade da pessoa humana estiver falando mais alto. Então, ainda mais uma situação como essa, porque desagasalhando as pessoas, tirando elas ali do único local que elas têm para viver, né, da sua moradia, que muitas vezes a gente sabe disso, os coloca, infelizmente, numa situação de grande risco. Além disso, além dessas situações, cabe a mim também trazer uma fala importante aqui, porque nós estamos diante de um novo projeto de lei, que é o 413 de 2020, que tem por escopo alterar a 13465 no que tange a várias situações, especificamente quando a gente fala que vai permitir com que empresas e pessoas físicas, além de também associações e outros tipos de entidades privadas, possam aí apresentar projeto de regularização fundiária, ou seja, eu tiro aí da mão do Estado essa possibilidade para que o Estado ter essa comunhão de interesses também, e essa legitimação também desses outros entes para que eles consigam e tenham aí a possibilidade, então, de requerer, ou seja, de pleitear aí a regularização fundiária. Atualmente, só as prefeituras têm essa possibilidade, algo que tende a ser alterado, então, com esse novo panorama, com essa nova legislação que ainda tramita
claro, na Câmara dos Deputados, né? A proposta, então, ela prevê com que os moradores possam, então, aí arcar, de certa forma, aí, com a sustentabilidade financeira desses projetos, ou seja, que eles consigam, de uma forma aí, sustentar e até facilitar com que haja um custeio. No entanto, existem críticas muito grandes a este projeto de lei, porque fazer com que as populações tenham que custear esse aí sustentar e até facilitar, porque fazer com que essas populações seria, de alguma forma, aí, tirar legal, não tem mais essa possibilidade. Mas também existe quem defenda esse novo projeto de lei, então haveria aí o proprietário desse imóvel não poderia aliená-lo, né, fiduciariamente, a fim de que, então, pudesse ter esse valor e, enfim, fazer essa frente, né, ter aí essa possibilidade aí de arcar com estas despesas. No entanto, tem também, como diz, os prós e contras de tudo isso. Né? Há quem defenda, que inclusive são os autores do projeto, dizem que esse projeto vai possibilitar com que a regularização em si possa viabilizar o maior incremento econômico a essa propriedade, ou seja, isso a gente também não pode afastar, e a gente sabe que uma propriedade regularizada, ela tem o seu valor, ela tem esse aumento, esse incremento financeiro. No entanto, por outro lado, a lei também traz esses contras, aí até de afetar a própria lei de parcelamento do solo urbano, no sentido de determinar que projetos ou desmembramento de lote que não sejam analisados tempestivamente possam ser considerados tacitamente aprovados, o que de alguma maneira teria aí o condão de retirar, então, essa propriedade, ou seja, até essa competência aí do próprio município, no sentido de né, ele mesmo poder, ou seja, desestrutura aquilo que se tem, aquilo que se está previamente concebido dentro do jurídico. Mas, como se diz, nem tudo são críticas, né? Sempre tem o lado positivo, né? Porque a partir do momento que nós temos mecanismos legais para poder regularizar essas áreas, né, e solucionar esse problema, então, de informalidade, segundo essa proposta também, haveria, então, essa possibilidade de alterar esse cenário do mercado imobiliário. Mas nós não sabemos efetivamente qual será aí a tramitação e como se dará, se haverá mais alguma alteração nesse sentido ou não, porque nós sempre temos, claro, provavelmente não diferente nesse caso, e não tenho dúvida de que pode ser que contemos com algumas alterações aqui. O que vale para nós agora, basicamente, seria o acompanhamento desse projeto, a fim de que nós que acompanhamos a regularização fundiária, situações, possamos, de alguma maneira, intervir, né, a fim de que essas pessoas, enfim, com o seu propósito, a sua característica, e também não seja descaracterizada, né, por essa nova legislação. Né? Então, temos ali também outra situação que é relevante, que permite, então, a legitimação de posse de imóveis urbanos situados em áreas de propriedade do poder público. Até nós tínhamos a MP lá no passado, a 2201, que também já falava, de alguma maneira, né, sobre a legitimação de posse, e isso agora eu acho que vem um pouco mais forte, né, nesse novo projeto de lei. Então, assim, existem várias situações que, não tenham dúvida, serão benéficas, mas, por outro lado, até de acordo com tudo que se viu, com tudo que está acontecendo, e que essa nova legislação, ela tem aí a característica de atender os anseios mais ligados aí à própria questão autofinanciável, de regularização, merece também algumas críticas, né, porque a despeito de se retirar o encargo dessas prefeituras, né, beneficiando aí, sem sombra de dúvida, os cofres municipais, nós também temos que contar com o fato de que
nós teremos aí que arcar, ou essas pessoas de maior vulnerabilidade, que se encontram muitas vezes em estado de miserabilidade, serão obrigadas a suportar gastos que outrora eram de incumbência da própria municipalidade, né? Então, esse contraponto deve sempre ser feito, porque acreditamos que essa ponderação de interesses é sempre válida a fim de que um projeto seja efetivamente votado e futuramente, quiçá, sancionado, né? Claro que nós teremos um incremento aí de valores a título de IPTU, que vai, sem sombra de dúvida, aí viabilizar também um aumento aí dos cofres públicos, no sentido até de que seja retornado o investimento para o próprio município, mas, de qualquer sorte, nós não podemos nos esquecer destas outras situações que são aí, que permeiam, né, todo esse arcabouço normativo agora, né? Ou seja, de acordo com aquilo que se tem, até os próprios urbanistas, arquitetos têm sustentado nesse sentido, o projeto ele não seria um projeto que viria ao encontro dos interesses e do próprio Instituto Jurídico REURB, mas sim seria um projeto com cunho severo e que culminaria com reflexos negativos na ordem urbanística. Então, temos que trabalhar com esses dois vieses e sempre dentro dessa premissa. E acredito eu que, como nós estamos primando substancialmente aqui pelo direito à moradia, pela proteção desses vulneráveis, todas as alegações e todas as sustentações que forem feitas no sentido de invocar a possibilidade desse projeto de lei realmente ser aprovado e vir a ser efetivamente sancionado, nós temos que realmente tentar entender essa necessidade e as afrontas efetivas que ele pode vir a causar, e a desestruturação, inclusive, das leis que já estão postas aí há tanto tempo, né, tais como o Estatuto da Cidade, né, e até eu imagino aqui, até pela própria análise do PL, que ele vem aí de encontro à satisfação da própria lei, a Lei de Liberdade Econômica, da 13.874, de 2019, o que, sem sombra de dúvida, diverge daqueles interesses que estão ali retratados na 13.465. Então, com base nessa situação, com base naquilo que nós falamos, que está havendo aí inúmeras desocupações, arbitrárias, inclusive, essa falta de sentimento, talvez, aí de alguns juízes que vêm proferindo decisões nesse sentido, em meio a essa realidade dura e crítica dessas pessoas, nós temos que ter um olhar um pouco mais voltado mesmo a essa dignidade da pessoa humana que deve imperar num momento como esse. E além do que, claro, em paralelo, porque a gente não pode esquecer que normalmente as crises, elas vêm para maquiar algumas situações, para que nós, muitas vezes, percamos ali aquele olhar ou nos desvirtuemos. É importante que tenhamos olhar voltado para essa sensibilidade que demanda agora essa situação, e também, ao mesmo tempo, acompanhar esse projeto de lei, a fim de que não haja nenhuma aprovação em descompasso com o que e pode vir a prejudicar também a própria lei, enfim, tudo aquilo que foi concebido até agora, que está funcionando, né, enfim, todas aquelas aqueles êxitos que nós temos tido aí a partir e com o advento da 13.465. Tá? Então, no que toca a esse aspecto, acredito eu que as considerações realmente seriam essas, Guilherme. Creio que a doutora Taniele agora terá muito a acrescentar em relação a questões práticas sobre a REURB. Seriam, então, essas as considerações, até para não estender muito o tempo e calculando aqui os 20 minutos que nós teríamos para falar. E deixo agora, então, para que a doutora Taniele prossiga em relação às suas considerações, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e também por todos que nos acompanham aqui através da ESA, no YouTube e no canal também do Instagram. Muito obrigada e até a próxima vez. Muito obrigado, doutora Débora, a sua explanação foi muito clara.
acho que levantou e despertou o interesse de todos para acompanhar esse projeto de lei, que, por um lado, parece que vai abrir novas oportunidades para as comunidades buscarem, por conta própria, a regularização fundiária de suas moradias, de seus terrenos, mas também pode trazer encargos que, por essa própria independência, vão exigir também uma independência financeira que muitas vezes não vai estar presente e pode dificultar esse processo de regularização. Vamos abrir, então, aqui para a doutora Taniele, dar continuidade à apresentação. A doutora Nathaniele tem uma longa experiência prática em municípios aqui do Paraná e da região metropolitana de Curitiba, e vai nos trazer um pouco de como é essa vivência aí nos municípios e nas prefeituras com os projetos de regularização fundiária. Doutora Taniele, você solicita a inclusão na live do Instagram, por favor? Pronto. Muito bem, já está online. Certinho. Já tá aqui. Será que no Zoom tá ok também? Tá ok também no Zoom. Estamos ouvindo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Obrigada, primeiramente. Sobremaneira que o técnico municipal consiga concluir, consiga analisar o que se propõe. Então, muitas vezes são apresentadas propostas, a gente apresenta propostas, eu apresento... Doutora Taniele, desculpa interromper um momentinho, o seu som no Zoom está desativado. O que vai para o YouTube, acho que é só o microfoninho vermelho ali. Como que está agora? Está ativado? Para mim ainda aparece como desativado. No Zoom? No Zoom. Você, passando o mouse, aí agora ativou. Ativou? Ativou. Então tá ótimo, então, assim, o que a gente observa é que existe um apanhado de legislação que vem uma em cima da outra, uma sobre a outra, esquecendo, ignorando o arcabouço jurídico que já existia. Então, você vai ignorando tudo aquilo que já era feito e trazendo inovações, e você vai criando dificuldades para aquela pessoa que é a pessoa que vai avaliar, que é a pessoa que vai analisar. Porque se a gente for falar de Curitiba, e a gente teria milhares de coisas para falar de Curitiba, preferencialmente coisas boas de Curitiba, a gente vai falar de uma realidade que é uma exceção. A gente não está em Curitiba, a gente tem mais de 80% dos municípios do estado do Paraná que tem menos de 30 mil habitantes. Então, o mesmo técnico que ele emite uma eventual guia amarela, se é o caso, que é o técnico que vai fiscalizar a obra, que é o técnico que faz o alvará, que é o técnico que analisa um projeto de parcelamento, que é o técnico que analisa o loteamento, é essa mesma pessoa que vai analisar o projeto de regularização fundiária. Então, você parte do princípio que quando você tem uma legislação nova, ignorando aquela anterior, a pessoa mal aprendeu aquela anterior e já tem coisas diferentes que ela precisa entender.
E não é que ela não tem capacidade técnica, ela não tem capacidade física, ela não consegue abarcar tudo aquilo que aparece para ela, ela não consegue dar conta de tudo aquilo. Não estou falando que são todos, e não estou falando que são todos os funcionários públicos ou os técnicos municipais ou os terceirizados que teriam essa vontade, essa intenção de aprender. De fato, a gente pega muita gente que se nega sequer a ver uma coisa diferente. Mas não é a maioria. A maioria tem um excesso de trabalho que não comporta, que não permite que ele faça diversas outras coisas e que ele estude ou se aprofunde naquilo. Então, são vários municípios que a gente tinha, que a gente trabalha, que, por exemplo, assim, o engenheiro do municípiozinho X, ele trabalha todos os dias de manhã naquela prefeitura e à tarde ele trabalha naquela outra prefeitura. Ou algum dia da manhã, alguns dias da semana ele trabalha numa prefeitura e alguns dias outro, como é o caso de procurador também. E eles têm que dar conta de tudo. Então, assim, a legislação que vem para facilitar, ela é sempre boa, desde que ela venha também com um poder de capacitação. Criar leis que não sejam operacionalizáveis torna essas leis inócuas, ou seja, não vai levar absolutamente ninguém a lugar algum. Então, por que eu trago esse contexto do que eu coloquei com a doutora Débora? Não é tudo que eu discordo em relação a esse projeto de lei que está ali. Acho, sim, que existem várias comunidades que elas têm condição, têm total condição de fazer eu posso dizer para vocês, uma sustentabilidade, uma autossustentabilidade. Não estou e não vou entrar no mérito de tirar essa responsabilidade do poder público. Estou falando que o poder público não dá conta muitas vezes, e enquanto ele não dá conta, vamos fazer um corte aqui, tem gente passando dificuldade, fome, sem água, sem luz e sem saneamento básico lá. Então, existem algumas soluções que podem sim ser implementadas, que deveriam sim ser implementadas, e pode vir a dar certo. Ninguém está falando que vai dar certo, mas também ninguém lança uma ideia dessa magnitude achando que já chegando, vai dar errado, vai dar tudo errado. Vamos tentar, vamos enxergar, vamos ver, né? Eu estava conversando, não, a última live que a gente fez, que foi incrível, foi nem sei como comentar, que foi a live da professora Josélia. Você vai falando assim, mas tem condições de fazer, ela tratando da questão tributária, da questão financeira, tem condições financeiras de fazer? Tem. Ela mostrou para a gente, por A mais B, que existem formas, existem locais de onde se retirar recurso para aplicar. Você consegue, sim, criar cidades um pouco mais distantes. Só que o que a gente está nesse momento de pandemia? O que está acontecendo com a gente nesse momento de pandemia? A pessoa está esquecendo, ou aquele técnico do município que está lá analisando um processo, ele está esquecendo, que ele está analisando o processo que garante a segurança jurídica da moradia da pessoa. E hoje a moradia, ela é um fator que sempre, desde a emenda constitucional 6, é um direito fundamental, mas ela é um fator tão ligado à dignidade que você fala, a única cura, entre aspas, que você tem para um vírus, o pandêmico, para um coronavírus, fique em casa. Eu não estou falando, mas eles não podem ficar em casa. Gente, todo esse discurso, se a gente for entrar nisso, tem um monte de coisa para falar. Todos nós temos um monte de coisa para falar. E está super batido. Mas cada vez está mais importante você ter a sua casa, você ter o seu lar. Só que, ao contrário disso, as pessoas estão com medo. Os técnicos municipais, eles estão com medo de assumir, neste momento, vamos lá, vamos fazer um corte, neste momento em que a gente deveria olhar para o outro, e eu não vou nem dizer com empatia, porque eu acho que empatia está muito além do que muitos de nós somos capazes, a gente olhar como
um olhar colaborativo de que eu dependo do outro, eu também preciso do outro, nesse momento, o que você tem são pessoas que não estão fazendo, elas não fazem, elas não continuam, elas param, elas também, claro, são grupos de risco, elas têm todas as dificuldades delas, mas se você for lá, se antes um processo demorava 6 meses, hoje ele demora 1 ano e meio, e a justificativa é pandemia, a prefeitura não atende. Gente, tudo hoje é digital, tudo hoje é por computador, você não consegue ter sequer um protocolo realizado sem ter que fazer uma reunião, que eles não fazem uma reunião virtual, porque eles não têm capacidade operacional, técnica de equipamentos para fazer uma reunião virtual. Então, é uma grande inovação, por exemplo, a gente ter os cartórios, né, os tabelionatos virtuais, onde eles fazem, inclusive, os próprios... fazem inclusive as escrituras de compra e venda de imóveis, isso é fantástico. Já é fantástico, assim, é fantástico para a gente, parece que é uma grande inovação, que na verdade já passou da hora, já devia ter acontecido há muito tempo. Mas eu acho que quando a gente vem falar assim, estamos em uma crise, é uma crise política, é uma crise de saúde, a gente está numa crise humanitária. As pessoas não estão olhando para o lado. Quando você cria dificuldades para fazer com que ande o processo de reconhecimento do direito de alguém à moradia, não estou falando para comprar, estou falando de reconhecer o direito à moradia, você está ignorando que aquela pessoa, tanto quanto você, precisa ter um lar para onde ela ir no final do dia, depois de um dia de trabalho, tomar um banho, tomar todas as medidas e precauções possíveis para só então ter segurança e estar com a família dela. Isso é desrespeitoso, isso é desumano. Infelizmente, aí você vai me perguntar, aí o Guilherme eventualmente vai perguntar, Matanelli, mas e por que você acha que é isso, né? Ou por que acontece esse tipo de coisa? Por que a REURB não vai para frente? Falta de interesse político, ponto final. Não existe absolutamente mais nada que não seja falta de interesse político. REURB não dá voto. Não dá voto. Não é igual construir casa que dá voto, não é igual fazer asfalto, recapear, passar o antipó, isso dá voto. Tudo que é aparente dá voto. REURB não dá voto. Então, pura e exclusivamente, falta de interesse político. Você pode sim fazer. Mas é super difícil. Ninguém falou que era fácil. Ninguém falou que era fácil. A semana passada, acho que eu mostrei no grupo, não estou com ela aqui, uma das matrículas já de REURB, de uma legitimação fundiária que a gente fez, que demorou 3 anos. Ninguém está falando que vai fazer em 6 meses. Só está falando que vai fazer, que não é fácil fazer, que envolve uma série de profissionais, é complexo, mas é possível. Então, isso é puramente falta de interesse político. Então, quando eu falo para vocês, é uma crise política, é uma crise, de saúde, é uma crise social, é uma crise humanitária, olhar para o lado e não se comover é uma crise humanitária. Entrar num lugar desses onde a gente vai trabalhar e onde não existe saneamento básico, onde você fala, tem que lavar as mãos, você fala para as crianças, tem sempre que lavar a mãozinha, tem que ter o sabonete. Não tem mãozinha, não tem sabonetinho, perdão, tem mãozinha, graças a Deus, não tem sabonetinho, não tem aguinha. E o álcool em gel. Gente, o que é o álcool em gel? Olha o preço que é um álcool em gel. O álcool em gel é para quem pode. Então, assim, falta de coração, falta empatia, mas mais que isso,
falta você ter um espírito um espírito colaborativo. Se eu não quero fazer, se eu não estou preocupado, se eu não quero ajudar com 50 para comprar a cesta ali, porque, enfim, vai me fazer falta, pode fazer, ninguém está falando que não vai fazer. Gente, olha para o lado e pensa que se aquela pessoa também não estiver bem, e também não tiver dignidade, também não viver em condições mínimas de salubridade, e isso inclui ter uma moradia digna, aquela pessoa também vai ter uma doença e também vai passar para você. Então, no mínimo, seja egoísta. No mínimo, seja egoísta. Sabe, se você não consegue ser empático, se você não consegue ser um empata, seja egoísta. Se eu não puder, se eu não colaborar, vai chegar até mim. E vai chegar. E chegou para um monte de gente, né? E está chegando para um monte de gente. A gente já viu e a gente já percebeu que essa é uma doença que não é uma doença que chegou através da população de baixa renda, é uma doença que chegou, pelo contrário, através da população, enfim, de quem estava viajando, de quem estava no exterior, mas ela refletiu e reflete em quem? Em quem não tem condições de ir para um bom hospital, quem não tem condições de ter um bom atendimento, quem não tem condições de ir para uma casa, quem mora numa casa com 8, com 10 pessoas. E aí vem alguém e fala para mim assim, você não pode regularizar esse lote aqui e dividir aqui essas casinhas, porque o lote vai ficar muito pequeno. Acorda para a vida, eu não estou fazendo um loteamento novo. Acorda para a vida. Ali mora um pai e uma mãe, o filho que já casou e já tem outros 2 filhos, o outro filho que já casou e outros 2 filhos, e eles não podem ter independência entre as partes dele. Por quê? Por quê? Porque a legislação diz que tem que ter no mínimo tantos metros de testada. Gente, cadê a realidade? Volta! Em que momento a gente parou? Em que momento a gente parou? Parou em 2020, quando a gente achou que quando tem gente achando que a Terra é plana, é isso? Volta na realidade. Eu tenho sim que ter o direito de prover que aquela pessoa tenha um quarto, se ela quiser construir. Mas isso é errado. Mas isso não sei o que. Tenho sim o direito de colocar aquela pessoa tem que ter um banheiro dentro de casa. A gente fala muito confortável, estou eu aqui, sentada na minha poltrona, com as minhas plantinhas todas aqui, muito confortável, com 3 banheiros na minha casa. Eu vou em um monte de casa que não tem banheiro dentro de casa. E aí as pessoas vêm falar, mas é que de acordo com a legislação, de acordo com o nosso... os parâmetros urbanísticos aqui para ter um banheiro. Gente, tem que ter, pelo amor de Deus, é falta de humanidade. Não, aí saídas geniais, as saídas são geniais. Não pode ter um lote mínimo de 70 metros quadrados. Ok, aí eu tenho um lotezinho lá de 150 e tem 3 famílias. Não posso ter um lote mínimo de 70 metros quadrados, mas eu posso ter um condomínio com uns 3 lotezinhos dentro dos 150 metros quadrados. Está tirando sarro da nossa cara? É isso mesmo? É isso que eu falo que é legislação inócua. De que vale? Qual que é a diferença? Por que eu não posso fazer, então, um lotezinho de 70 metros quadrados e aquela pessoa ter aquela liberdade? Que diferença vai fazer? É pura e simplesmente uma diferença teórica? É isso? É pura e simplesmente uma diferença, para teoria, é para inglês ver. Então, assim, desculpa, é uma coisa que, além de eu trabalhar com isso há 17 anos, ser mestrado nessa área, a Cíntia comentou ali no início, fui fundadora, briguei pra caramba para a gente ter uma comissão aqui no Paraná do Direito à Cidade, depois fui presidente, fui vice, hoje sou membro, eu trabalho em várias comunidades aqui fazendo um trabalho social, e eu entro nos lugares que eu duvido que as pessoas entrariam. E na semana passada, eu estava com a minha filhada aqui, que eu comentei com vocês, filha de pais haitianos, refugiados aqui no Brasil,
e ela é minha filhada já linda, maravilhosa, perfeita, já nasceu aqui, uma graça de menina, e eu fui levar para a mãe dela porque era aniversário da mãe dela. Tudo aglomerado, ninguém com máscara. Aí você fala, esse pessoal não usa máscara. Gente, a casa é uma assim, uma em cima da outra, em cima da outra, uma em cima da outra. Eles estavam uns 12 homens tentando levantar um poste para puxar uma energia, porque eles não tinham mais energia. Gente, pelo amor de Deus, volta na realidade. Vamos pensar que a legislação precisa, sim, ser revista, mas ela precisa, sim, ser adequada. Se o poder público não tem condições de prover aquilo que é a obrigatoriedade dele, mas determinadas comunidades, e aí eu não falo de todas, mas determinadas comunidades têm condições, elas deveriam fazer isso. Eu não sou contrária a isso de jeito nenhum. Agora, mais que tudo, precisamos entender que a crise humanitária que a gente está vivendo não vai passar enquanto a gente não tiver atitudes colaborativas. Guilherme, se eu tenho uma laranja e você não tem nenhuma laranja, logo nós temos meia laranja cada um. Se a gente não aprender isso, e não é porque eu te amo, é porque se você passar fome, é isso que as pessoas têm que entender, nem que seja por egoísmo, mas é que se você passar fome, você também vai ser custoso para o poder público, você está entendendo? Então, pelo amor de Deus, não precisa dividir um pouco aquilo que você tem, porque você é bom de coração, porque você vai para o céu, porque não é isso. Você faz por você esse tipo de doação de trabalho, mas assim, olhe para a pessoa de uma forma colaborativa, almejando e acreditando que vai haver um crescimento. E só vai haver um crescimento se nós estivermos juntos. E a REURB é a prova disso. Só vai haver um crescimento se o técnico que está lá no município, que muitas vezes sequer me atende o telefone, sequer atende a minha ligação, deixar eu falar com ele e ter muitas vezes a humildade de falar assim, ô Taniele, já que você tem 17 anos, me mostra como é que faz isso aqui. Para mim não custa nada, nada, nada. E eu vou estar lá ajudando 10 famílias. Eu recebi a ligação de uma senhora, há um tempo atrás, que ela estava numa doença terminal, ela já era viúva, ela tinha um filho especial e mais uma filha. E um dos contratos que a gente tem com o poder público, aliás, todos os contratos que a gente tem com o governo do estado estão em processos de retomada, mas estão suspensos. E falta de interesse político, né? De novo, por questões políticas foram suspensos. Graças a Deus, uma nova gestão, um novo pensamento dentro da Coapar está fazendo com que isso seja retomado e está indo, está super bem. E quando essa mulher soube que estava suspenso e que poderia não ter nada, ela virou para mim, ela ligou para mim, e foi um dia péssimo para mim. Ela falou assim, eu não tenho nada. Eu estou com câncer em estágio terminal, eu não tenho o que deixar para os meus filhos, eu comprei, tá? Porque nem todo mundo que a gente acha que invadiu, se invadiu, não tem direito. Para, porque a história não é essa. Estuda um pouquinho, vai ler um pouquinho, vai lá na Capitanias Hereditárias, né? Dá uma lidinha lá, puxa na história, que a gente já vai entender isso nas Sesmarias e já vai ver que a coisa não funciona bem assim. Aí ela falou, eu não tenho nada, eu não tenho, eu tenho uma doença terminal, eu tenho um filho especial, eu tenho outro menor, a única alegria que eu tinha na minha vida é que eu sabia que eu ia ter uma casa para deixar para ele. E agora eu fiquei sabendo que vocês não vão fazer mais? A doutora quer terminar de me matar? Não é a doutora. Não é a doutora. Eu fiz o dela de graça e dane-se qual que fosse o problema, porque eu jamais deixaria aquela pessoa na mão. Mas, assim, olhar para o lado
E daí você vai dizer, daí você teve uma atitude empática. Eu tive uma atitude empática, porque isso é natural de mim, e até de ser trouxa, porque eu sou trouxa, e assumo que eu sou trouxa. Mas, mais do que isso, colaborativa. Então, por favor, poder público, o ano eleitoral não te impede de fazer regularização fundiária, não te impede. Não tem impedimento algum para o prefeito dar continuidade, os processos já estão aí. Não posso fazer ciência, não pode fazer um show e chamar o Bruno Marrone para entregar uma matrícula. Nunca pôde. Mas continuar o processo você pode, nunca pôde não, perdão, já pôde, mas eu era muito jovem, não lembro dessa época. Mas assim, mas continuar pode. Me deixa trabalhar, deixa as pessoas que fazem REURB trabalhar. Entenda que nessa época de pandemia que a gente não sabe quanto tempo vai durar, essas pessoas precisam ter segurança jurídica da posse, elas precisam saber que elas têm para onde ir, elas precisam saber que elas podem se investir aquele pouquinho de dinheiro e fazer mais um quarto, para não ficar aquele apinhado, todo mundo morando num quarto e sala em 6 pessoas, dormindo todo mundo junto, um passando doença para o outro. Né? Então, assim, permita que a coisa ande, porque a pandemia veio para ficar e não vai ser rápido, e a gente mais do que nunca precisa que esses técnicos, e aí eu vou incluir cartórios de registro de imóveis também, entendam que o trabalho deles hoje, além de ser um trabalho técnico necessário, é um trabalho social, é um trabalho humanitário e vai salvar vidas. E era isso, porque senão eu não vou parar de falar, daqui a pouco vai começar a novela e eu continuo aqui, Guilherme. Assim, quando gosta do tema é assim, né? Né? Só falta chorar. Mas é mesmo uma questão emocionante para quem chega de perto e conhece a real importância que uma moradia tem na vida de uma pessoa, de uma família, e como ela realmente é a base para alcançar outros direitos. Exatamente. Só queria fazer um comentário que a doutora Débora, parece que ela voltou, teve um problema de conexão. A gente teve alguns comentários aqui, tanto pelo Instagram como pelo YouTube, a doutora Gabriela Lollia comentando de artigos que já existiam na Lei 13.465 e que a proposta de lei às vezes estão vindo chovendo molhado ou às vezes até confundir algumas interpretações. A doutora Ângela Costaldello, da nossa comissão da OAB também, comentou sobre as responsabilidades dos diferentes entes federativos, sobre a responsabilidade do governo do Estado com direito à habitação e agora essa pressão maior nos municípios, né, de promoverem por si só os processos de REURB. O doutor Alberto Paranhos, também da nossa comissão, comentou que realmente falta o interesse político e que algumas leis, em vez de considerar o arcabouço legal existente, vêm para acabar complicando mais ainda. Né? Quem estudou do direito aí uns 10 anos atrás, como eu também, vem vendo essa evolução lá do uso capião, né, a forma de aquisição de propriedade primeiro individual, aí isso foi evoluindo para uma forma de aquisição coletiva, né, com uso capião coletivo. Agora vem se abrindo mais espaço para que as próprias comunidades possam agir e procurar esses direitos por conta própria. E queria aproveitar, Taniele, que você já está online aqui, tanto no Instagram como no YouTube, e perguntar sobre essa questão, às vezes, da melhoria das condições existentes. Você comentou, às vezes, o quarto não tem insolação, é num terreno tão apertado que aquela visão do conforto ambiental e, muitas vezes, os parâmetros mínimos construtivos não podem ser alcançados. Mas esse processo também prevê que a área que vai ser objeto de regularização passe por um projeto urbanístico que vai melhorar as condições de vida, né? E até enquanto esse projeto vai sendo executado, muitas vezes, pelo que eu entendi, é concedido um título de propriedade provisório para os ocupantes daquela área. Queria saber da tua experiência, se esses projetos que visam melhorar, aumentar tanto
as questões de saneamento ambiental, como de conforto ambiental, que estão diretamente ligadas aí a um controle de pandemia, né? Vai ter muita gente morando num lugar apertado? Vai, mas como é que a gente pode fazer um projeto rápido que respeite o direito à moradia dessas pessoas e que torne essa situação um pouco melhor? Se pela tua experiência você viu projetos nesse sentido que realmente melhoraram as condições, ou se foi só a regularização do que já estava lá? Eu tive experiências assim. Primeiro, quando você inicia uma regularização, especialmente numa área privada, você observa, tanto faz uma área privada ou uma área pública, mas a partir do momento em que as pessoas se sentem seguras, elas mesmas iniciam as melhorias das casas. Então, assim, a gente pode observar fazendo garagem, fazendo muro na frente, trocando, fazendo o próprio banheirinho, que muitas vezes era do lado de fora. Então, a gente observa que é um fenômeno natural e cultural que as pessoas façam as suas próprias melhorias. Eu tenho uma memória recente, porque eu sou muito jovem, que é do Guarituba, que quando a gente começou a trabalhar lá, às vezes a gente entrava em alguns lugares que falava barraco, mas era barraco, lona, tapume e tal, e as pessoas tinham televisão. Eu falava, cara, a televisão... Sabe quando surgiu aquela televisão de plasma, assim, eu falo, gente, eu não tenho a menor condições de comprar, o que é isso? Aí você, né, vem aquele julgamento, porque isso é humano, é triste, mas é humano e existe, de falar assim, nossa, mas a pessoa tem isso, não tem uma casa. Cara, ele tem aquilo ali porque ele não tem onde morar, aquilo ali é o bem dele. A hora que alguém chegar lá, bater e falar, sai daí, tirar a pessoa do lugar, ela pega aquilo lá tudo e vai embora, vai para outro canto. Então, assim, demorou um pouquinho para eu entender esse processo, demorou um mestrado para eu entender esse processo, e o processo terrível de distribuição de terras no nosso país, para parar de julgar com esse olhar que era, puta, mas eu me esforço tanto e não tenho as mesmas coisas. Então, assim, aí, quando a gente começou a fazer o trabalho efetivamente de dar a segurança jurídica, a matrícula, não nem a matrícula direto, iniciar o trabalho, a gente já começa a observar uma melhoria e melhor. Mais do que isso, as pessoas elas iam atrás do poder público cobrando melhorias, porque elas se sentiam nessa dignidade, sabe? Não que elas não fossem dignas, mas a partir dali elas achavam, eu sou digno, é meu, eu estou regularizando, sabe, Gui? Porque, assim, muita coisa as pessoas falam assim, mas eu invadi. Gente, não. Se a gente vê contratos e contratos e pagam caro, e a pessoa numa simplicidade, para não te dizer uma ignorância, ela não sabe que ela está comprando errado. E ela não tem acesso, porque o problema do nosso país é falta de acesso, é falta de educação, é falta de comunicação. O problema do Brasil é falta de educação, e ele é piramidal, ele está na base, né? Então, assim, as pessoas não sabem o que elas têm que fazer. Então, a partir disso, a gente começou a observar essas melhorias, que eram implantadas pelos próprios moradores. Hoje, eu participei de uma reunião há alguns meses atrás com a Secretaria Nacional de Habitação, onde eles estavam desenvolvendo um programa onde eles previam também, além da regularização fundiária, além da regularização do título do terreno, algumas melhorias de condições de habitabilidade. Normalmente o piso, porque em muitos lugares a gente vai ter piso de chão batido, isso é fato, e daí quando chove, faz frio, que nem faz aqui em Curitiba, aquilo lá vira uma lama só, tá? O banheiro, trazer o banheiro para dentro de casa, isso, claro, onde culturalmente se tem um banheiro dentro de casa, porque existem vários lugares no nosso país que culturalmente o banheiro é do lado de fora, e isso tem que ser respeitado, isso tem que ser observado, né? E a parte do telhado.
né, por uma questão de chuva, por uma questão de intempéries, enfim. Então, tem esse projeto que estava sendo trabalhado, eu não sei exatamente como era, eles convidaram a empresa, né, me convidaram para conversar um pouco, para a gente falar das dificuldades que a gente tinha no dia a dia, inclusive dificuldade relacionada a isso, porque você não o fato de ter uma matrícula não significa que você tenha a melhoria das condições de habitabilidade. E é mais caro, né? Você sabe que é mais caro. Então, assim, eu ainda não tive a honra, mas quero ter, de ver um projeto onde esteja conjunto a melhoria das condições de habitabilidade com a definição, por exemplo, da segurança jurídica da posse da pessoa. Isso é uma coisa que eu ainda gostaria muito gostaria não, ainda vou ter a honra de participar. Mas, assim, no mais, eu não posso te dar uma opinião, mas eu vou copiar a Josélia e dizer, dinheiro tem. Ah, mas não tem de onde dar, não tem porque, como diz ela, o nosso plano plurianual não tem, porque vai dinheiro daqui. Dinheiro tem de onde tirar. Ela nos explicou, nos deu uma super aula, mostrando para a gente que tem sim, tem de onde tirar e poderia sim fazer tudo isso. Muito bem, Taniele. Aproveitando que a doutora Débora voltou a estar online aqui conosco, nós tivemos também perguntas e contribuições aqui do Marcelo Leão, elogiando o discurso da Taniele, colocando que as prefeituras... Marcelo é meu amigo, não vale, vale, amigo não vale. Então já vamos desconfiar do elogio aqui. Uhum. Mas ele concorda que as prefeituras têm focado num tratamento higienista e excludente, ao invés de promover o direito à cidade. Também tivemos um comentário aqui do Márcio Santana, com um caso específico que mistura propriedade privada com registros de terreno em nome do poder público, que muitas vezes os próprios advogados não sabem a diferença da escritura e matrícula. Como esperar que o morador saiba, né? Como a Taniele colocou, a gente fica aí sobrecarregado com quantidade de legislações. Além da legislação, você tem que conhecer a jurisprudência, que muitas vezes interpreta as coisas de uma outra forma, né? Tem que trabalhar com o Ministério Público, que dependendo do promotor, também o empurrão do Ministério Público vai ser diferente. Então, é realmente uma questão complexa e multidisciplinar. Aproveitando, então, voltando com a doutora Débora, queria colocar uma pergunta que a doutora Ângela também levantou a bola, do Pacto Federativo, das diferentes responsabilidades. Percebendo essa confusão legislativa e a dificuldade de interpretar, a doutora entende que realmente deveria se manter essa visão de uma legislação federal que vai ser aí aplicada em todos os municípios, sempre com alguma margem de interpretação e de detalhamento pelo município, ou essa política também de responsabilidade do Estado, aí, através das diversas Coapar, né, e dos programas de habitação estaduais, e também o papel do município, né, que eu acho, me parece que com a REUB aumentou a responsabilidade municipal de agir sobre esses casos. Queria que a doutora falasse um pouquinho talvez desse conflito de competência ou de como deveria ser na visão da doutora. Na verdade, aqui acho que a gente volta até para falar do que a própria Tani falou ali, muito bem colocado. Acho que eu tenho que sair aqui para ela entrar, né, Gui? Vale. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que o que vale aí realmente é prestar condições para essas pessoas que estão em condições de miserabilidade. E a gente tem um conflito. A doutora consegue pedir para entrar de novo no Instagram? Vamos lá. Vai, se você puder me aceitar. Opa. Feito. Tá. Bom, vamos lá, então.
Só seu celular está na frente da câmera do computador, doutor. Deu certinho agora? Certinho. Então, tá bom. Vamos lá. Então, quando a gente fala em relação às contradições da legislação, a gente traz esse panorama geral porque é sempre interessante ponderar esses pontos, porque, bem ou mal, eles refletem aí na possibilidade de efetivação da REURB. E como a Taniele bem colocou, mais do que qualquer coisa, o que as Doutora Débora, me parece que a sessão do Instagram Guilherme, tinha um tempo limitado, já saiu, e agora a gente está só no YouTube aqui através do Zoom. Só com o Zoom, né? Vocês estão me ouvindo Isso. agora? Sim, agora sim. Perfeito. Então, acho que, assim, mais do que qualquer coisa, a gente pondera questões legislativas aqui, porque elas são de suma importância para nós, para a efetivação da REURB, né? Porque não dá para evitar falar disso, por quê? Porque elas refletem ali no dia a dia, especialmente daqueles que estão nessa labuta diária, ele sabe muito bem, tem muita, né, considerações importantes para fazer sobre isso. Se a gente sem fazer nada, o que vale para mim nesse ponto é por isso que quando eu andei lá atrás, né, que é Instituto Parece que a doutora Débora perdeu a conexão, voltou agora. A doutora Débora perdeu um pouco a conexão, voltou agora, mas está com o microfone desligado. Aí, agora voltou. Tá um problema hoje a conexão. Eu entrei e estou de conexão, não sei o que está acontecendo. É um mistério. Está conseguindo me ouvir? Sim, agora voltou bem. Vamos ver, né, até onde vai. Está atrapalhando bastante hoje até a minha fala aqui. Até a linha de raciocínio vai cortando. Bom, mas só para fechar a linha de pensamento, Guilherme, para a gente concluir, eu acho que só corroborando mesmo aquilo que a Taniele muito bem já colocou, né, que o que a gente precisa entender antes de traçar panoramas legais ou antes de diferenciações que são importantes, não dá para desprezar, porque a gente tem que conhecer para poder usar, e até mesmo para poder discutir, né, essas questões sensíveis a todos nós, é realmente efetivar o direito à moradia, né? E como bem foi colocado aqui, né, até acho que teve a doutora Gabriela que ponderou a questão de já haver disposição legal no sentido do que vem agora sendo produzido no novo projeto de lei, mas eu acredito que seja muito mais aí para realmente ratificar aquilo que já existe, sabe? Para realmente fortalecer essas disposições, se estão certas ou se estão erradas. A mim, no momento, não cabe julgar, eu tenho meus posicionamentos nesse sentido, justamente, que é se voltar aí para o que diz aí a dignidade da pessoa humana, aos princípios constitucionais de direito, direito à moradia, né, que é realmente não discutir questão de dimensionamento de lote, se pode, se não pode, mas é dar o direito àquela pessoa, até porque agora com esse novo projeto de lei, a gente sabe que vai ter discussão nesse sentido, né, que as prefeituras, enfim, os municípios não vão mais ter essa possibilidade, ou seja, e nesse ponto vai ao encontro aí do que a Taniele falou, de redimensionamento, né, o que vale é realmente ter o direito da pessoa de ter o seu imóvel regularizado, e é nessa linha mais ou menos que a gente tem que seguir, tá? Eu acredito que, Guilherme, essas seriam as considerações que eu tenho a respeito dessa situação, tá? Só mesmo para a gente poder concluir. Tá certo, então. Eu acho que hoje não poderia ir longe no tema, mas já extrapolamos aí o nosso prazo do Instagram. E então vamos concluir por aqui.
agradecendo aí a participação de todo mundo que nos acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube, parabenizando mais uma vez a Comissão de Direito à Cidade, na pessoa da sua presidente, Cíntia Fernandes, e todos os outros colegas aí que ajudaram a realizar esse evento de hoje. Um agradecimento especial à ESA também, a Escola Superior de Advocacia, né, que dá todo o suporte para essa troca de ideias, para a formação. Inclusive, a nossa comissão tem alguns cursos disponíveis lá na ESA, falando também sobre regularização fundiária. Quem tiver interesse em se aprofundar pelo tema, pode procurar no site da ESA. E, por enquanto, é isso. Desejar, então, uma boa noite a todos. E vamos encerrar por aqui. Taniele, quer dar mais um tchau? Quero dar um tchau, só um tchau mesmo, mandar um beijo para todo mundo que assistiu e desejar muita paz e muita força, serenidade para a gente passar por isso e continuar nossa luta. A gente não pode abrir mão. Obrigada. É isso aí. A doutora Débora já se despediu, então uma boa noite a todos e continuem nos acompanhando aí pelas lives e pelo Instagram da ESA e da Comissão de Direito à Cidade. Uma boa noite. Obrigada, boa noite a todos.